Toda vez que eu falo sobre a implantação da realidade virtual dentro da UTI, eu sempre tento ilustrar o porquê que me encantou e o porquê que eu queria mudar um pouco do dia a dia dos pacientes. Ainda mais agora, sabendo por conta da pandemia, altas taxas de internamento. Então, esse paciente internado em ambiente hospitalar, principalmente em unidade de terapia intensiva, ele obrigatoriamente vai passar por algumas situações que são muito delicadas, tá? Como ansiedade, dor, depressão. E quando você olha aquele paciente internado, e quem está assistindo que já teve alguém internado em UTI, ou que passou, muito fisioterapeuta assistindo provavelmente passou pelo estágio da UTI, ou hoje atua diretamente na área da UTI, né? Cara, um leito de UTI são paredes, no máximo uma televisão, e essa televisão às vezes está ligada em um canal e o paciente não quer saber do que está passando na TV, não é o que ele gosta de assistir, não é o que ele está habituado em assistir. Eu sempre faço a correlação de que a experiência de estar internado numa UTI é uma tortura, né? É muito difícil, você tá lá contido no leito, dependendo se você tá tendo algum tipo de delírio, você tem monitorização contínua de eletrodos, pressão arterial, seja ela invasiva ou não invasiva, isso limita a sua mobilidade, né? Isso limita o que nós fisioterapeutas devemos fazer, que é movimentar, a famosa frase da mobilização precoce, né? Isso tudo acaba sendo um limitador e os pacientes muitas vezes têm medo de sair do leito, têm receio de se movimentar por conta dessa monitorização, por conta de acesso de dreno, muitas vezes de tubo, por exemplo, né? Então, a ideia foi, cara, vamos tentar trazer a realidade virtual aqui para o hospital para ver se a gente consegue mudar a experiência desses pacientes. No início, sem ter muito conhecimento na área, sem ter muito conhecimento com a própria tecnologia, nós não sabíamos o que a gente ia conseguir com isso. Pra você ter uma ideia, Lucas, Rodrigo, quando eu decidi colocar a realidade virtual foi porque eu fiz uma mudança de marca de celular. Eu troquei a marca de celular e na época, se eu trocasse, eu ganhava esse óculos de realidade virtual e quando eu cheguei com ele em casa, eu consegui assistir um show do Coldplay ao vivo. E era ao vivo mesmo, cara. Eu tava em cima do palco e eu falei, cara, eu preciso levar isso para dentro da UTI porque eu posso talvez oferecer alguma coisa diferente para esses pacientes que estão lá internados. E ainda, antes de tu continuar a história, como é que foi o primeiro passo, assim, em relação ao hospital, por exemplo, né? Porque é uma ideia super inovadora, muito interessante, mas nem todo mundo, ou o centro que faz a gestão da UTI, ou o próprio hospital, como é que foi a aceitação deles, né? Quando tu fez essa primeira abordagem para levar isso? Rodrigo, eu tenho a sorte de trabalhar com uma equipe multidisciplinar aqui em Curitiba que pensa com a cabeça aberta, assim, do tipo, eles topam muitas loucuras que a gente faz. A médica, a equipe de enfermagem, nutrição, psicologia e tal, inovam muito, procuram trazer soluções inteligentes para o dia a dia na prática clínica. Então não foi um problema. Hoje o chefe da UTI, eu trabalho com ele há 13 anos, chama-se Hipólito Carraro, foi a primeira pessoa que a gente conversou sobre tentar levar isso para dentro da UTI. Obviamente que isso também passou por uma comissão de controle de infecção hospitalar. Afinal de contas, nós íamos usar o mesmo óculos para diferentes pacientes e isso precisava ter um processo de desinfecção adequado para que eu não espalhasse infecção, que não fosse um disseminador de infecção cruzada dentro do hospital. Então foi feito um processo de aplicação, um protocolo de aplicação de segurança para que a gente pudesse aplicar, levar isso para dentro da UTI e não ter nenhum problema. Mas assim, foi muito a nível de teste, tá? Eu não conheço uma outra equipe de fisioterapia no mundo que levou realidade virtual para dentro de UTI. Mas eu fui, no meio do caminho, eu fui descobrindo muita coisa, certo? Fui descobrindo que, poxa, a gente já tem mais de 8.000 artigos científicos publicados na área de saúde com realidade virtual, Rodrigo, é muita coisa. Em Los Angeles existe um grupo de médicos, do Caesar Day, que eles são os maiores pesquisadores de realidade virtual hoje dentro do ambiente hospitalar. Eles prescrevem e usam realidade virtual de forma terapêutica. O nosso início, então, nossa primeira interação com a realidade virtual em um paciente, nós elegemos um paciente seguro para poder usar, né? Nós não sabíamos quais seriam, por exemplo, os efeitos adversos disso, se ia gerar tontura, se a gente ia ter problema com náusea, como ia ser a aceitação desse paciente. Então era um senhor que tinha condições de sair do leito e a gente só botou ele para caminhar com óculos de realidade virtual, ouvimos o feedback dele e achamos que era interessante poder começar a implantar isso. Então, Rodrigo, só para contextualizar, até esse momento, eu não tinha estudado muito sobre isso, eu não tinha me aprofundado aos conhecimentos e pesquisas e resultados científicos do que a realidade virtual tem de impacto na área da saúde. Foi meio que a nível de teste, até por falta de conhecimento meu, eu não sabia que a realidade virtual existe na área da saúde desde 1989. É muito antigo, tempo, né? É muito antigo. A gente foi aprendendo junto, aplicando um pouco da prática, misturado com evidência clínica, com o desejo do paciente. Essas coisas foram trazendo um pouco mais de corpo para o que a gente queria fazer. E aí nós temos um caso de uma paciente que estava internada conosco há mais ou menos 6 meses, com uma doença neurodegenerativa, onde ela só
tinha o movimento da cervical para cima, então ela apenas virava o rosto pro lado, o pescoço pro lado, e ela precisava de medicação para controle da dor em bomba infusora contínua, Rodrigo. Ela precisava de remédio para dor o tempo todo. Como era uma doença que, pô, infelizmente, ia evoluir para óbito, a gente sabia que o final de vida dela ia ser conosco dentro da UTI, a gente tentava trazer algumas coisas diferentes para ela, tentar fazer algum tipo de terapia junto com a parte da psicologia, com a nutrição, com a equipe médica e tal, que gerasse uma experiência para o paciente diferente. E eu não acho que experiência para o paciente, Rodrigo, caminhe separado da plataforma VEDS, por exemplo, ou de outros aplicativos ou de outras tecnologias. E acho que no decorrer do nosso papo a gente vai conseguindo alinhar isso, o meu pensamento. Mas essa paciente, então, por conta dessa dor e das limitações musculares todas, a gente colocava ela numa prancha ortostática. Então essa paciente acabava ficando na prancha ortostática conosco, sob ventilação mecânica, traqueostomizada, ela não conseguia respirar sozinha, e ela queria muito ir pra praia, cara. Ela queria muito poder ir pra praia. E aí nós decidimos colocar o óculos de realidade virtual nela, colocar ela na prancha e caminhar com ela dentro da UTI, na prancha ortostática, e ela passeando na praia de Copacabana. Que fantástico. E no meio do caminho, o que nos chamou a atenção foi que a médica que estava de plantão comigo, ela decidiu desligar a medicação em bomba infusora. E a gente ficou por 40 minutos avaliando a dor dessa paciente durante todo o processo de reabilitação protocolado pela nossa equipe e a realidade virtual. E nesses 40 minutos, Rodrigo, ela não tinha dor, cara. A dor dela sempre era no escala de 0 a 10, sempre 6, 8, mesmo com medicação, tá? Muita dor, muita limitação de movimento, imobilização no leito, muito tempo de internamento, enfim. E quando a gente colocou o óculos, ela começou a relatar que ela não tinha dor. Durante esses 40 minutos que ela ficou em prancha ortostática e durante a imersão virtual, a dor era igual a 0, a gente volta lá pra cama, mais ou menos 1 hora, 1 hora e meia, depois ela começa a falar pra gente que a dor começa a voltar, e aí, obviamente, foi voltada a medicação em bomba infusora. E aí foi o primeiro clique, Rodrigo, da nossa, do tipo, olha, eu acho que isso tem um poder analgésico, talvez valha a pena a gente começar a pesquisar e entender um pouco melhor quais são os efeitos desse estímulo virtual para pacientes com dores crônicas ou com dores agudas. Logo depois, a gente começou a usar de rotina isso dentro da UTI, descobrimos que tem um efeito muito importante e muito mágico, e eu gosto de usar essa expressão, em pacientes com delírio hipoativo, aquele paciente que está meio desacordado, meio tonto, meio perdido dentro da UTI, e esse delírio hipoativo é muito comum e ele tem uma altíssima taxa de mortalidade em pacientes internados, e a gente observou que tem um impacto muito positivo em prevenção e tratamento de delírio nesses pacientes internados. Logo depois, cara, eu tenho vídeos disso, depois a gente, você dá uma olhada na minha rede social, eu costumo publicar isso, eu tenho esse exemplo do delírio do paciente que estava amarrado, que não sabia que horas era, onde estava, o que estava acontecendo na vida dele, depois que eu coloco ele em um jogo de futebol, ele comemora o gol, ele lembra do jogo, e eu gravo o atendimento, Rodrigo, e ele começa a me contar, cara, a história do jogo, onde ele estava, ele lembra onde ele estava, e eu converso, foi um dos que mais me emocionou até hoje na beira do leito.